Pode se sentar. Salve a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Queria convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 22. A gente vai ler 3 versículos. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Repita comigo só esse pedacinho: Deus proverá para si o cordeiro. Ao som de 3, 1, 2, 3. Deus proverá para si o cordeiro. Amém. Desde o momento em que ficou decidido que eu traria a mensagem nessa noite, Deus colocou esse texto no meu coração. E eu poderia estar falando de Calvário nessa noite. Eu poderia estar falando do momento da morte, da crucificação de Jesus, mas Deus me leva para esse texto. Eu poderia estar falando de Calvário, mas Deus me leva para falar do Moriá. Eu poderia estar falando agora no Getsemane, Jesus ali clamando ao Pai que, se fosse possível, se afastasse aquele cálice. Mas Deus me traz para um texto onde um menino, de forma inocente, pergunta lá no Moriá: Pai, cadê o cordeiro? Eu poderia estar falando lá do Calvário, ou da Via Crucis, aonde Jesus carrega a sua própria cruz, sendo humilhado, sendo xingado, sendo batido, apanhando, sofrendo açoite. Mas Deus me leva para falar de um menino que inocentemente carrega a lenha para o seu próprio sacrifício. Antes de falar do Moriá e de falar desse menino, eu preciso voltar um pouco no tempo e falar de Abraão. Abraão, que é conhecido por nós, por todos até hoje, como o pai da fé. Mas por que Abraão é conhecido como o pai da fé? Se a gente olhar para a história de Abraão, a gente encontra bem no início Jesus o fazendo um convite: Ei, Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra, e pode deixar que eu vou te mostrar que terra é essa. A gente vê Abraão ouvindo essa palavra e, sem questionar, sem perguntar, sem duvidar, reúne o seu povo, seus bois, seus empregados e sai. Um tempo depois, Jesus fala novamente com Abraão: Ei, sai da tua tenda, olha para o céu e conte as estrelas. Senhor, é impossível, assim será a tua descendência. Abraão, olha para o mar, tenta contar as areias do mar. Não, Senhor, não consigo. Assim será a tua descendência. Um homem velho com uma mulher infértil, e Deus promete uma descendência gigantesca para ele. Só que do mesmo jeito que Deus chama ele nessas 2 vezes, da mesma forma que Deus aparece para ele pessoalmente e diz: Ei, daqui a 1 ano eu volto, e vocês vão estar com um filho. E ele volta, e Abraão está com a sua promessa e está com Isaque no colo. Dessa mesma maneira, Deus chama Abraão e fala: Abraão, preciso te pedir algo. O que, meu Deus? Vai para o Moriá, junta suas coisas e pega o seu filho e sacrifica ele para mim. O texto vai dizer, em Gênesis 22, bem no inicinho, que na manhã seguinte, Abraão já tinha organizado tudo. Ele pega 2 servos, ele pega Isaque
e ele vai em direção a Moriá, sem questionar, sem perguntar o porquê, apenas cumprindo o que Deus tinha falado. A primeira lição que eu aprendo com isso é que, assim como Abraão, a gente precisa aprender a ouvir Deus falar uma vez só. A Monique, esses dias atrás, estava pregando e ela fala sobre isso. Deus, quando quis formar o mundo, ele falou: haja luz, e houve luz. E que haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima, e houve. E haja vegetação, e foi acontecendo. E haja peixes, e foi acontecendo. E com uma palavra de Deus, a natureza ia dando forma a tudo que ele criou, mas conosco ele tem que falar 1, 2, 3, 4, 5. E a gente pede: Senhor, honra a minha fé. E Deus está falando: mas eu estou tendo que falar 1, 2, 3, 4. Com Abraão não era necessário. Deus falava uma vez e Abraão, pela fé, seguia. Só que eu volto lá para o Moriá. Abraão deixa os seus servos abaixo e ele então começa a subir com o seu filho. Eu li essa história várias vezes, mas dessa vez eu li como pai. E eu entendi quando no verso 9 que a gente leu, ali vai dizer, 7. Aí, Isaac rompeu o silêncio. Eu imagino Abraão subindo com o seu filho do lado, pronto para sacrificar a ele, e um silêncio ensurdecedor. Quem aqui já se imaginou no lugar de Abraão? Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Quem teria coragem? Quem teria a mesma fé? Ou mesmo tendo fé, quem subiria para esse momento, saltando de alegria e glorificando? Eu vou sacrificar meu filho. Abraão sobe em silêncio. Eu imagino Isaac olhando e pensando: tem alguma coisa errada. Meu pai não fala nada. Tem lenha, tem machado, tem tudo para fogo, tem a lenha, tem tudo, mas está faltando uma coisa. Está faltando o cordeiro. Ele então rompe o silêncio e fala: pai, a gente tem lenha, ok? A gente tem tudo para fazer o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão é surpreendido pela pergunta, e o silêncio que deveria vir com uma resposta de medo, de angústia, com uma resposta de tristeza, vem com uma resposta de esperança. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. O silêncio dizia muito para Isaac, mas o silêncio dizia muito sobre Abraão. E a resposta de Abraão diz muito mais sobre ele do que o ato dele de subir. Abraão sobe confiante de que Deus agiria em favor dele. Só que quando chega lá em cima, não tem cordeiro. Quando chega lá em cima, ele começa a preparar o altar, e eu imagino Abraão preparando o altar e olhando em volta, se um cordeiro ia aparecer. O cordeiro não aparece. O texto vai dizer que Abraão começou a amarrar Isaac, colocou Isaac em cima do altar e estava pronto para sacrificá-lo. Eu confesso que há algumas semanas Deus está com essa mensagem no meu coração, e eu estou algumas semanas questionando a Deus: por que pregar sobre isso na Páscoa? Por que pregar sobre isso nesse culto especificamente? E eu confesso que eu li outros textos, eu procurei outras coisas, e Deus me fez voltar. Eu falei: eu não quero pregar sobre fé, eu não quero pregar sobre Abraão, eu queria pregar sobre Páscoa. Eu não quero falar sobre sacrifício ali, eu queria falar sobre Jesus especificamente. E eu fiquei nessa guerra até hoje. Quando na hora do almoço, eu falei: Monique, eu preciso organizar a mensagem, eu até sei o que eu quero falar, mas eu não coloquei nada em ordem ainda. E eu fui ali limpar a louça, preparar a comida,
meditando na mensagem, questionando a Deus, por que essa? Por que falar de sacrifício? Tem o sacrifício de Cristo, mas por que esse? Por que falar de Abraão? Ele, não quero que você fale de Abraão. Porque essa mensagem tem dois lados. Tem essa mensagem, tem Abraão, que ouve um chamado de Deus. Só que ele ouve um chamado de alguém que o tirou de um lugar e levou para a terra que tinha prometido. De alguém que prometeu a ele um filho e deu. De alguém que o chamava de amigo. Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. Isaac não. A gente está falando de um filho que sobe aquele lugar confiando na palavra de um pai. Deus proverá para si um cordeiro. Mas que quando descobre que não tem cordeiro, não questiona, não murmura, e é submisso e obediente ao Pai. Todo mundo aqui é filho. Você confia no Pai desse jeito? A Bíblia não diz que Isaac lutou, a Bíblia não diz que Isaac brigou, não diz que ele reclamou, a Bíblia diz que Abraão amarra-o e deita. Irmão, eu nunca corri atrás de bicho ou tentei matar algum bicho. Alguém já tentou aqui matar porco, galinha, alguma coisa? Precisou correr atrás e pegar? Se Isaac não quisesse, ia ser uma guerra, irmão. Ele ia se jogar no chão, ele ia rolar para um lado, ele ia rolar para o outro, ele ia tentar chutar o pai. Só que ele, calado, ele deita naquele lugar. Eu imagino ele olhando para o pai e eu me coloco no lugar de pai de novo e olhando para o filho. Só que quando eu olho para um filho obediente e submisso à vontade do pai, aí sim, Deus me leva lá para o Getsemane. De um Cristo angustiado. A Bíblia vai dizer que a tristeza e a angústia dele era tamanha que ele suava sangue. De um filho que assim como Abraão, olha, que assim como Isaac olha para Abraão e fala, pai, cadê o cordeiro? Eu vejo Jesus falando, Senhor, não tem outra forma. Pai, se for pela minha vontade, não me permita passar por isso, mas que a tua seja feita. Em outras palavras, ele está falando, eu confio nos teus planos. Eu não vou questionar. Jesus é preso, e assim como no Moriá, o menino sobe inocente, sem saber que era sacrificado, na Via Crucis não. Jesus sabia qual era o seu destino. Jesus foi humilhado, castigado e maltratado, mas assim como Isaac deita naquele altar, sem brigar, lutar ou questionar, Isaías vai dizer que como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro. Jesus não proferiu uma sequer palavra contra Deus ou contra qualquer um que o acusou, que o bateu, que o xingou. Ele, obediente ao Pai, acreditando nos planos do Pai, ele vai mudo para o seu destino, que era a cruz. Hoje eu olho e tento me colocar em várias situações. Eu tento me colocar no lugar do filho e eu penso, como tem sido? Como que eu tenho recebido as palavras de Deus, as palavras do Pai, e como eu tenho reagido a elas? Será que eu tenho questionado demais? Será que eu tenho sido desobediente? Ou será que assim como Cristo e como Isaac, eu tenho aceitado os planos de Deus para mim? A gente prega, a gente canta, a gente cansa de dizer que os planos de Deus são melhores que os nossos, mas a gente insiste em tentar fazer a nossa vontade. Voltando ao Moriá, Abraão coloca o menino sobre o altar. E Abraão agora está pronto para matar o seu filho. Só que eu imagino quando Abraão vem para dar uma facada, machadada, eu não sei o que era, para sacrificar o menino. Deus fala, Abraão, para. E essa hora,
mexe comigo. Mateus, por quê? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui pesquisar na internet uma reportagem que eu li há mais de 10 anos atrás. Ou melhor, há exatamente 10 anos atrás. Porque eu fui ver a data, eu achei a reportagem e eu fui ver a data da matéria, e a data da matéria é de 2013. A matéria, ela está relatando, existe um pastor muito conhecido, ele é pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, é um dos maiores escritores cristãos, o nome dele é Rick Warren, e ele tem alguns filhos, e um dos seus filhos cometeu suicídio. Quando esse menino comete suicídio, o pastor Rick Warren se afasta da igreja por 4 ou 5 meses. E essa matéria que eu li, era a matéria que contava como foi a volta dele aos cultos. E a primeira mensagem dele. Só que o texto tem uma frase que há mais de 10 anos pulsa no meu coração. E hoje, como pai, ela faz ainda mais sentido. Durante a sua pregação, o texto vai dizer que o pastor Rick Warren repete por diversas vezes a frase: Deus sabe o que é perder um filho. Deus sabe o que é entregar um filho. E agora eu vejo Deus olhando seu amigo com a sua promessa deitada sobre um altar. E eu imagino, na minha versão da Bíblia, olhando para Abraão e falando: meu amigo, não precisa. E um cordeiro aparece. Eu imagino Deus falando com Abraão: meu amigo, não precisa. Hoje vai ter cordeiro. Não precisa entregar o seu filho, deixa que eu entrego o meu. Não precisa sacrificar o seu filho como um cordeiro, porque o meu é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu vejo Abraão olhando aquele cordeiro chegar e eu imagino a sensação de alívio. Eu imagino a sensação de gratidão. No livro de João, em algum momento, se eu não me engano, no capítulo 8, Jesus está falando aos judeus, ele vai falar assim: naquele dia, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Muita gente diz, e alguns estudiosos dizem que nesse momento, Deus permite que Abraão veja o sacrifício de Cristo. Só que naquele dia, o cordeiro tomou o lugar do filho. Abraão sacrifica aquele cordeiro. Agora eu te transporto de novo lá para o Calvário. E agora não é mais Isaac que está no altar, é Cristo que está numa cruz. Só que dessa vez, sem Cristo dizer nada, alguém chega perto dele e diz: ei, você não é filho de Deus? Em outras palavras, eu digo: você acha mesmo que teu pai ia fazer isso contigo? Vem cá, tu não é filho de Deus? Desce daí. E eu imagino Jesus calado, ouvindo tudo isso. Ei, que filho é esse que o pai vai permitir que faça isso? Não, desce daí. E Jesus calado. E a Bíblia vai dizer que em algum momento ele olha e se sente sozinho. E ele vai repetir as palavras de Salmos, vai falar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Deus que socorre Abraão a tempo é o mesmo que entrega o seu filho sem voltar atrás. O cordeiro que foi solução e foi trocado pelo filho lá no Moriá, o cordeiro dessa vez é o próprio filho. O pai que abraça o seu filho no final e o leva de volta para casa, lá no Moriá, o pai agora precisa ver o seu filho morrer sem merecer.
O que mais me chama a atenção é ver Jesus passar por isso e Deus permitir, por mim e por você, e a gente não valorizar isso até hoje. Eu sempre me questionei, eu já estou caminhando para o final. O que faz um homem como Abraão ter tamanha fé a ponto de entregar o seu filho? Porque sair da sua casa e ir para um lugar desconhecido não é que seja fácil, mas ok. Receber palavras de bênção e acreditar nelas, perfeito. Agora entregar o seu filho assim. E aí, Deus me mostrou um negócio hoje que eu, de verdade, nunca tinha me atentado. Hebreus capítulo 11, versos 17. Coloca para mim. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Por quê? Do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Sabe por quê? Pode passar. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. O que Abraão cria era o mesmo motivo que faz Deus entregar a Cristo sem pensar duas vezes. Por que estamos aqui hoje? O que comemoramos na Páscoa? Quem pode me responder? Uma vez eu fiz essa pergunta e alguém respondeu para mim: não, a gente comemora a morte. Eu falei: não. Não, porque não faz sentido um evangelho só com morte. Um evangelho só com morte é como qualquer outra coisa. Jesus, quando ressuscita, ele olha para Pedro e ele diz para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E durante esse diálogo dele de Pedro, ele pergunta: quem dizes que eu sou? Pedro olha e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele fala: beleza, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu já vi gente defendendo que a pedra é Pedro. Eu já vi gente defendendo que a pedra é Cristo. Mas um dia alguém me disse algo que mudou a minha visão. A pedra ao qual a igreja está edificada é a afirmação que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê, Mateus? Porque eu fiz uma pesquisa e praticamente todas as religiões que chamamos seculares reconhecem Cristo de alguma forma. Algumas reconhecem Cristo como um profeta, outras reconhecem Cristo como um dos deuses, outras reconhecem Cristo como alguém que foi extraordinário. Só nós cristãos reconhecemos Ele como Messias, Salvador e Filho de Deus. Só que a mensagem do plano da salvação não faz sentido acabar na morte, porque a morte bateu de frente com Jesus 3 vezes. Com Lázaro morto, com a filha de Jairo e com o filho da viúva de Naim. Morto recentemente, a filha de Jairo. O filho da viúva de Naim era uma procissão para o enterro do menino. Lázaro morto há 4 dias. A morte não conseguiu parar Jesus em nenhum dos seus estágios. Não ia ser no Calvário que ela venceria. Jesus, então, ao 3º dia, ressuscita. E quando ele ressuscita, aí sim tudo faz sentido. Porque um dia no Moriá, um cordeiro tomou o lugar do filho.
No Calvário, um filho se fez cordeiro, para que ao ressuscitar, eu e você nos tornássemos filhos. Porque lá no Moriá, um menino sem questionar se entrega, e obediência à vontade do Pai, e é poupado. No Calvário, o filho por obediência se entrega, e tem o seu sangue derramado sobre a minha e a tua vida. Isaac sobe de forma inocente, obedecendo uma ordem do seu pai, obedecendo algo que Deus fala ao seu pai. Jesus, ele vai de encontro ao seu destino. Ele sobe no madeiro, ele se entrega pelo meu e pelo seu pecado. Eu queria pedir para abrir João capítulo 1. Eu encerro aqui, eu posso pedir já para o coral se preparar. João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Só que aí, esse Jesus que morre e ressuscita, ele passa mais alguns dias, 40 dias com seus discípulos. E a Bíblia vai contar a sua ascensão aos céus. Só que ele vai, e ele nos deixa uma promessa. Porque agora a gente não somos mais desconhecidos, agora a gente não é mais escravo, agora somos filhos. Agora nós não somos mais apenas o Mateus, apenas o Flávio, apenas o Lucas, apenas o Ronaldo, o pastor Silvio, Moisés. Nós somos irmãos em Cristo, comprados pelo seu sangue. E eu encerro lembrando de uma palavra que eu ouvi essa semana. Um pastor, ele estava contando que ele foi comprar um lanche, e o lanche era bem perto da casa da mãe dele. Ele foi, pagou, e ele disse: olha, eu vou ali na minha mãe e volto para buscar. Sempre que ele ia comprar o lanche, ele dizia: olha, paguei, vou na minha mãe e volto para buscar. Um dia ele parou e falei: paguei, vou na minha mãe e volto. Ele: peraí, que isso dá uma mensagem. Ou você se esqueceu que Cristo pagou o preço pela minha e a sua vida, e disse: vou ali no meu pai rapidinho, mas não se preocupa que eu volto para buscar vocês. Eu nunca vi ninguém pagar por algo e não voltar para buscar. Eu nunca vi ninguém pagar um preço, principalmente alto, como Cristo pagou, e deixar para lá. Entenda uma coisa: o sacrifício de Cristo não nos fez só filho, mas nos deu a chance de alcançar a salvação. Cristo naquela cruz carregou o meu e o seu pecado. A humanidade tentou chegar a Deus por diversas formas. Um dia Deus falou: eu resolvo isso, eu vou até vocês. E como homem ele veio, viveu uma vida pura, digna, e mesmo sem merecer, ele carregou o meu e o seu pecado. Ele subiu naquele madeiro e se entregou pela minha e pela tua vida, para que hoje estivéssemos aqui hoje comemorando não a sua morte, mas a sua ressurreição, comemorando não a morte de um homem, mas a nossa vida, porque a morte dele
nos trouxe vida. A morte deles nos deu a chance de viver uma vida para a honra e glória do Pai.